Fala galera, tá começando mais um SalaCast, o podcast do Sala Crítica. E hoje o nosso SalaCast é especial Halloween e a gente vai trazer aqui histórias de terror e aquilo que realmente dá medo na gente. Sejam filmes, séries, histórias de vida ou apenas delírios causados por uso excessivo de drogas. Enfim, não, essa parte... É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Enfim, falando sério, esse programa vai falar sobre medo. E para falar sobre esse assunto, estou eu aqui, Carlos Redel, acompanhado de Paola Rebelo, a nossa especialista em terror. E aí, gente, tudo bom? Também está aí o André Bozetti, que acompanhou boa parte de todas as histórias de terror do mundo, né? Eu acompanhei pessoalmente, né? Eu vi a criação, carreguei o Conde Drácula no colo. Mas estamos aí hoje. Reza a lenda que o Bozetti viu Nosferatu no cinema. Eu vi o making off lá, né? Eu tava nos bastidores do filme. Vocês não sabem, mas o Bozetti foi o assistente de direção do Nosferatu. E acho que falou agora aí foi o Rafael Bernardes, que compõe esta aterrorizante mesa aí do SalaCast. A gente fala mesa, né? Mas tá cada um gravando de sua casa, todo mundo aí devidamente... Mas eu tô com uma mesa. Todos estamos com uma mesa, são 4 mesas, né? Eu acredito. Mas cada um gravando de sua casa aí. E hoje não vai ter muito roteiro aí, né? A gente só vai seguir falando quais foram as experiências que mais deu medo na gente. Mas antes disso, se você estiver ouvindo aí esse podcast no Spotify, já começa a seguir aí o SalaCast. Se estiver ouvindo no YouTube, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. E se estiver ouvindo em qualquer outro agregador aí de podcast, mesmo esquema, segue a gente aí para seguir recebendo as nossas notificações aí. E bem, eu quero saber de vocês o que o medo significa para vocês, né? De acordo com o dicionário, é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Eu nem entendi direito o que significa essa definição de medo no dicionário e eu quero saber de vocês aí o que o medo significa para vocês. Eu concordo com o dicionário. Essa confusão aí. Paola Rebelo, tu que é uma nossa... te cortei, Rafael, desculpa, mas a Paola Rebelo aí, que é a nossa mestre do terror, o que é o medo pra ti, Paola Rebelo? Eu acho que o medo, nas suas diferentes formas, já que o terror não abrange só o medo, mas enfim, ele é sobre uma questão de tu querer continuar vivo, tu querer evitar tua morte a todos os custos. Eu acho que tem um pouco daquela questão da teoria do memento mori, que é o lembre-se de que você vai morrer, e para isso tu tem que aproveitar que está vivo. E eu acho que o medo, o porquê que a gente gosta tanto de filmes de terror, é porque a gente quer estar sempre nesse ápice de lembrar que a morte está ali e por isso vamos aproveitar que estamos vivos. Não sei se isso faz muito sentido. Que gosta, né? Por isso eu não gosto, eu tô muito próximo da morte já, então eu prefiro não conviver muito com isso, né? Eu não passo perto de cemitério porque dizem que quem não é visto não é lembrado, né? Mas é exatamente essa questão que eu acho até bonita do medo, porque ele é o sentimento que eu acho que é o mais basal, assim, do ser humano. Ele é o que realmente nos faz sobreviver, o medo. E acho que é por isso que a gente gosta tanto desse tipo de história, sabe? Porque é isso que o terror nos atrai tanto. Muito bem. Eu acho que a Paola está falando por ela neste momento. Por ela e por outros apreciadores de terror. Porque o Rafa eu não sei, mas o Carlos eu sei que é não que nem eu, né? Não tem... eu sou muito mesmo. Eu sou muito, mas eu sei apreciar um bom filme de terror, desde que eu esteja assistindo de dia, né? Geralmente com as janelas abertas e tudo mais. Eu consigo apreciar aí um bom filme de terror. Mas eu quero saber pro Rafael Bernardes agora, o que significa o terror para ele. Cara, eu não sinto medo. Terror assim... não, desculpa, o medo. O medo. Terror é outro momento. O que é o medo pra ti, Rafael Bernardes? Sem problema. Eu não tenho muito medo de filme de terror que tenha espíritos. Esse tipo de filme, assim, não me dá praticamente nenhum medo, assim. Acho que o único filme
sobrenatural que eu fiquei com medo foi O Exorcista, assim, quando eu era mais novo. Mas eu sinto muito medo de filmes que abordem violências humanas, sabe? Tipo, pessoas que invadem casa de outras pessoas e torturam elas. Um filme que ficou muito no meu imaginário quando eu era adolescente foi Jogos Mortais. Eu morria de medo de alguém me raptar e começar a me torturar porque eu não era uma boa pessoa, sabe? Não falta motivo, né? Né? A consciência pesa, né? E aí tu fica, pô, eu fiz aquela cagada ali, aí o cara vai me raptar e vai me torturar até a morte, sabe? Eu tenho medo de coisas possíveis, assim, porque eu sou uma pessoa um pouco cética, então eu não acredito em muitas coisas. Então eu acredito na maldade humana. Então eu acabo sentindo muito medo disso. É o que me deixa primeira grande lição desse SalaCast é que Jogos Mortais é mais efetivo que a Bíblia para fazer com que as pessoas façam coisas boas. Então aí já temos a primeira lição anotada. Mas enfim, já que o Rafael entrou nesse cenário aí de terror, de filmes de terror e tal, eu quero saber aí quais foram os filmes de terror que mais realmente aterrorizaram vocês. Eu vou começar já falando que talvez o filme de terror que mais tenha me deixado com medo mesmo, aquele medo... Eu fiquei com muito medo quando eu vi o Albergue a primeira vez, no mesma linha aí do que o Rafael disse, desse terror possível, né? Dessa realidade, que é um terror um pouco mais real, né? Que, enfim. Mas eu fiquei com muito, muito medo do filme Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, de 2006. Principalmente daquele final macabro em que a menina lá, o espírito, ficava nas costas do protagonista do filme, quando ele tira a foto. E depois daquilo, todas as vezes me dá dor nas costas, eu fico, meu Deus, quem está aqui, cara? Eu fico com muito medo, e aquele filme, o Espíritos, pra mim, foi um bom tempo, cara. Um bom tempo até eu conseguir me recuperar daquele trauma que foi o Espíritos. Eu tenho uns filmes mais antigos que marcaram muito a minha infância ali, que me deixavam em pânico. Um que eu assisti quando era criança e que eu fiquei muito apavorado e que eu pensava que era o filme mais assustador do mundo, até que eu revi, sei lá, uns 10 anos atrás e não senti nem perto a mesma coisa, foi Poltergeist, né? Mas quando eu vi ele quando eu tinha 7 anos de idade e eu fiquei realmente apavorado, assim. Mas uma coisa que eu tinha medo de uma maneira geral, né? Porque eu não sei se foi no filme justamente As Noivas do Vampiro, Noivas do Drácula, não lembro. É um filme antigo, década de 60, 70. Eu tinha muito medo de mulheres vampiras, assim, sabe? Que andavam meio em grupo. Eu tenho a imagem na minha cabeça, assim, e aquilo era muito assustador pra mim. E aquilo, eu acho que realmente foi o que mais me marcou. Hoje em dia, se eu visse um filme de mulheres vampiras, eu acho que eu teria medo ainda de novo. Eu quero saber qual é o filme que a Paola tem medo, né? Porque a Paola, pelo que eu vejo, ela dá risada vendo filme de terror, né? Então, eu tenho até vergonha de falar, porque os filmes que eu tenho medo são filmes muito idiotas. Porque, sei lá, eu tô acostumada a ver terror desde que eu era pequeno, sempre foi um gênero que eu gostei muito, então não é muita coisa realmente desses filmes que me toca. Porém, quando eu assisti O Grito, que todo mundo sabe que é aquele primor de filme, sei lá, aquilo me marcou de um jeito que às vezes eu tô no banho ainda, eu fico olhando pro cantinho da parede vendo se o cabelo da Kayako não tá saindo dali, eu me agonio com o som que ela faz, eu me agonio com aquela cena descendo a escada. Eu moro numa casa que tem um sótão ainda pra ajudar. E será então que a Kayako... medo do cabelo no box, assim, que é uma coisa meio nojenta. Até tem que limpar aquilo. Quando eu tô lavando o cabelo e tem aquela cena que tem uma mão na cabeça da Sarah Michelle Gellar, aquilo pra mim me marcou demais e não sei porque hoje, até hoje tem medo da Kayako. Eu tive medo da minha colega japonesa do intercâmbio, enfim. E outro filme... Não dormia. Que todos os japoneses são fantasmas assassinos, né? São uma... Não, até tem uma história curiosa com essa japonesa, que a primeira vez que eu vi ela, o nome dela era Kana. Ela tava sentada na fileira atrás de mim e ela também tava com sono naquela aula muito chata, meio dormindo assim, com o cabelo na frente da cara. E quando eu fui me esticar, me espreguiçar e olhei pra trás e olhei ela, eu dei um pulo que a guria deve ter ficado até constrangida. a Paola ali no... Pode falar, Rafael, pode falar. Não, a Paola tem medo de Naruto. A Paola bota anime pra ficar com medo.
Não, cara, mas o Grito também foi o filme que me deixou com bastante medo na época. E o louco disso, né, de filmes que te deixaram com muito medo, é que às vezes o filme nem é bom, né? Às vezes eu tenho uma lembrança muito vaga de quando eu era criança, de uma cena de um filme do Fred Krueger em que ele acaba sendo queimado num forno. Eu não lembro em que filme é esse. Eu sei que não é o primeiro, acho que é o 4 ou 5, uma coisa assim, que termina ele num forno lá. Muito maluco aquilo. E eu fiquei muito tempo com aquilo na cabeça. Eu nunca mais vi os filmes Hora do Pesadelo, porque eu não gosto, e enfim, não é o tipo de filme que eu vou rever. Mas eu lembro que eu vi aquela cena específica e aquilo me assombrou por muito tempo, cara. Por muito tempo. E eu acho que Fred Krueger, pra mim, é uma experiência que eu não sinto vontade de ver aqueles filmes, porque, cara, é o momento que tu tá mais, sabe, suscetível pra ser morto. Tu tá dormindo, cara. Tu tá dormindo, que pavor isso. Os caras conseguiram, sabe, ir lá no fundo de como te deixar com medo. Porque no momento que tu dorme, tu não tem mais controle nenhum. Hoje, por exemplo, antes de acordar, eu tive aqueles, sabe, eu tava com o nariz trancado e não tava conseguindo respirar. E aí, sabe quando tu vai sufocando e aí tu sabe que tá dormindo e tu não consegue se mexer? E eu comecei a ficar num pavor, assim, num terror. Isso me dá muito medo, cara, de tá acontecendo alguma coisa e eu não consigo acordar. E essa noite eu tava dormindo e não tava conseguindo respirar, e eu, cara, acorda, se mexe, e sabe, daí tu tentando fazer um esforço tremendo pra se mexer e tu não conseguia, porque tu tá dormindo e sabe que tá dormindo e não consegue acordar. Isso me dá muito medo. E daí os caras misturam isso com um assassino que vai lá no teu sonhos e te mata. Se te mata no teu sonho, tu morre na vida real. Então, Hora do Pesadelo realmente é uma coisa que eu acho tenebrosa, cara. Não sei como é que as pessoas conseguem gostar desse filme. Cara, e nessa eu tô contigo, porque quando eu era criança, eu vi acho que com uns 8, 9 anos esse filme e eu me borrei inteiro. E eu tive o mesmo pensamento que tu, cara. Quando a gente tá dormindo, é o momento que a gente menos tem defesa, sabe? E o Fred veio, eu cago ele na porrada. Mas o cara vem no sono, mano. O maluco vem no sono, tá dormindo, não tem o que fazer, entendeu? Aquele teu medo bobo de criança, assim, o Jason vem aqui, eu corro do Jason. Não, mas do Fred não tem o que fazer, entendeu? Mas quando eu era criança, assim, eu tinha muito medo do Hora do Pesadelo, tanto que eu vi uma vez só e nunca mais vi. Até hoje eu não vi. Não sinto vontade. Mas um filme que ele não dá tanto medo, mas ele me deixou incomodado no ponto de ficar com medo, é o Violência Gratuita, filme do Michael Haneke, que é um filme, assim, o original, ele me deixou muito incomodado, e no final eu tava cagado, assim, que quem não conhece... O filme te estraga, né, cara? Sim. Me faz mal pra pessoa, eu vi também. Eu peguei o filme andando e pensei, cara, por que eu tô vendo isso? Eu tô passando muito mal com o negócio. Tu passa mal, e pra quem não conhece, é a história de dois guris, assim, com 20 e poucos anos, que invadem a casa de um casal que tem um filho, e eles começam a espancar o casal do nada, assim. Só isso. É isso o filme. Só que o filme, ele não te mostra nada. O filme, sempre a tortura é atrás de um sofá, aparece a sombra do casal apanhando, os gritos, tu não vê nada. Ele não tem violência explícita em nenhum momento. E isso é o que te deixa mais incomodado, sabe? Nessa questão, acho que geralmente nesses filmes, e acho que é por isso que também que os livros de terror dão mais medo que os filmes de terror, tudo que tu não vê te dá mais medo. É muito mais fácil tu sentir medo desse tipo de filme, ou talvez de uma Bruxa de Blair, em que a bruxa não aparece em nenhum momento, do que tu sentir medo de um Fred Krueger, embora seja um exemplo que a gente usou, mas porque ele aparece, ele tem uma personalidade, ele fala um monte de palavrão no filme. Então acho que é mais fácil ter medo de algo que não aparece. Do amorfo, assim. Eu acho que a Bruxa de Blair é um baita exemplo. Assim, o primeiro Bruxa de Blair, né? Porque agora fizeram esse remake aí, que eles mostram a bruxa. E aí, putz, né? Tudo que tinha de legal no primeiro filme, né? Foi massacrado aí nesse remake, reboot, eu acho, não sei. Continuação, tudo misturado. Eu não vi o mais atual, eu acho. Mas o original, assim, de não mostrar a bruxa, mostrar só o que aconteceu enquanto eles estavam dormindo.
o personagem que desaparece e, né, a rixa que começa a surgir entre os personagens ali, um culpando o outro, então entra o elemento humano também que o Rafael citou, e no final, assim, né, bom, Bruxa de Blair não tem mais spoiler, né, mas a cena que tá o cara de costas pra parede lá, quer dizer, de cara pra parede, nossa, aquilo ali é muito tenso. Aquilo ali é terrível, cara, terrível. É. E tem uma parada também que foi uma coisa que me assustou muito, eu cheguei a ter pesadelo, cara. Foi com o Iluminado. E é bizarro que o Iluminado tem várias cenas, olha que maluco como é que é a mente humana, né? O Iluminado tem várias cenas de terror absoluto ali, né? Tipo, do sangue jorrando, né? do gráfico, exatamente, de sangue jorrando, as meninas, as gêmeas lá e tal. Tudo aquilo ali é muito assustador e tal. Mas é a primeira vez que eu vi o Iluminado, eu era jovem, e eu não entendi bem o final. E aquela cena, aquele finalzinho que mostra o personagem do Jack Nicholson no quadro do hotel, e aí vai aproximando a câmera, e aí mostra que ele tá naquela festa junto. Eu não entendi direito na época. E aquilo ali, cara, me deixou com medo. Um medo terrível, que eu sonhei com aquilo ali, cara. E até hoje eu ainda sinto um pouco de medo. Agora eu tô falando aqui, cara, aquilo é muito assustador, velho. E eu não tinha entendido. Vai passar a noite em claro agora. Exatamente. Eu não tinha entendido na época o que significava aquilo ali. E pra mim, aquilo ali de não entender o porquê que esse cara tá naquele quadro ali. É sério, aquilo ali me deixou com um medo terrível, terrível. E até hoje eu ainda sinto um pouco de medo quando eu relembro daquilo ali. Mas não do filme em si, mas do sentimento que eu tive na época quando eu vi o Iluminado pela primeira vez. Então, aquele filme, pra mim, funciona em todos os níveis, assim. Iluminado pra mim, é um filme perfeito, assim, de terror, porque ele consegue, em vários níveis, te deixar com medo e tenso, e de tu querer entender o que tá acontecendo e tal. Eu acho uma obra-prima mesmo, apesar do Stephen King não gostar muito, né? Mas ele tá errado. Até porque a versão que ele gosta é péssima. Eu concordo um pouco com o Stephen King nesse sentido. Porque. Bom, é que a Paola leu o livro, né? Enquanto filme de terror, o Iluminado é um baita de um filme, e eu assisti o filme quando eu era pequena, antes de ler o livro. Porém, depois que tu lê o livro, que tu pensa, a história do livro é muito melhor, porque não só seguiram o livro, sabe? Faz muito mais sentido. A começar que o personagem de Jack Nicholson, ele já parte pro hotel louco. Ele não tem uma evolução gradual, sabe? No livro é revelado aos poucos que ele já tinha agredido o filho. No início ele parece um pai normal, tipo, se recuperando de algum problema, mas parece amoroso com a sua família. E no filme ele já é escrachadamente louco, e eu acho que isso quebra um pouco da realidade da coisa, sabe? Mas a versão que o King fez, né, que ele aprova depois, é péssima. Nem medo dá. Então, eu ainda prefiro, como eu não li o livro, né? E acho que sempre tem que ter essa questão da adaptação. O filme não pode estar totalmente atrelado, só vai aproveitar quem lê o livro. Então, como filme, como obra cinematográfica, para mim não tem nem comparação, assim, Iluminado do Kubrick é disparado o melhor filme baseado em obras do Stephen King, né? Na minha visão, assim. Na visão só cinematográfica eu concordo. É porque é muito maluco, né, esse lance de adaptação de livro, né? Enfim, a gente tem várias obras aí, até agora o Dr. Sono, que chegou no ano passado aí, ele meio que é uma continuação ele meio que respeita o livro, mas consegue continuar também o filme do Kubrick, né? E eu gostei muito também, apesar do Dr. Sono não dar medo nenhum, né? Esse é mais um suspense bacana ali, eu não sei o que a Paola achou. Serviu como continuação para Eu achei ambos? Que eu entendo que as pessoas não gostam tanto da história do Dr. Sono como gostam do Iluminado. O Iluminado realmente tem um clima de tensão muito maior. Mas o Dr. Sono, ele ficou muito fiel ao livro, à continuação. E ele também corrigiu todos os problemas que o Stephen King via no filme do Iluminado. Um deles seria... Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui, suponho que eu posso. Pode dar spoiler. A destruição do hotel, que no final do Iluminado, o hotel já tinha sido destruído, já tinha sido explodido. E essa era uma das coisas que o Stephen King reclamava, que no filme o hotel continuou lá de pé e eles finalmente destroem no final do Dr. Sono.
A gente tá fazendo esse podcast por vídeo e o André Bozetti não viu o Dr. Sono. Ele está muito triste porque o maior medo da vida do André Bozetti são os spoilers. Então, eu aproveitei este momento para trazer medo real. Eu liberei para Paola dar spoiler para trazer medo real para esse SalaCast e atingimos o objetivo. Ainda nesse programa eu vou revelar meu maior medo, meu medo real mesmo. No final, então escutem. Em algum momento, não vou dizer que no final, senão alguém vai botar lá no final. Não. Todo mundo sabe que é o INSS, José. Todo mundo sabe. E nem quebrar o quadril também, não é? Os boletos da Renner. São os anos chegando e nada de aposentadoria. Isso. Mas, cara, eu quero trazer aqui pra discussão também, talvez o gênero que me deixa mais nervoso de todos, que é os filmes de possessão, né? Filmes, séries e tal. E eu queria já trazer a história da Emily Rose, né? O filme da Emily Rose. E, cara, eu quero dizer que eu vi o filme, eu era molecão ali, né? Eu era adolescente e tal. E o filme, ele tem bastante o clima de tribunal e tudo mais ali. Então, eu não me recordo de ter sentido muito medo assistindo ao filme. Mas depois caiu na internet o caso real, né? Com vídeos, com áudios... Não, com áudios, né? Com áudios, fotos e enfim, relato ali de como foi aquele momento ali, aquele episódio da possessão da menina lá que acabou sendo a inspiração pro filme. E, cara, aquilo ali é aterrorizante, cara. Aquilo ali, ouvir aquela pessoa gritando, ver aquelas fotos, tudo aquilo, e por mais cético que tu seja, né, por mais que tu não acredite nesse tipo de coisa, aconteceu algo ali, né? E aquilo ali, cara, me dá um medo genuíno vendo aquilo ali, cara. É bizarro, assim, aquele relato que inspirou o filme do Exorcismo de Emily Rose, pra mim, até agora, não vi nada mais assustador em algum caso que tenha inspirado um filme. No filme tem uma cena que eu lembro que eu fiquei meio marcado, assim, que é quando ela tá andando na rua e as pessoas olham pra ela com os olhos e a boca preta, assim, sabe? Tipo uns fantasmas, né? Eu lembro que aquela cena é meio assustadora. Mas tem um filme que não é de espírito, de coisa assim, mas que também, teoricamente, era baseado numa história real e que depois se mostra que não é, que é aquele Contatos de Quarto Grau. Acho que é esse. Sim. Que o filme é assustador, porque parece que... no início aparece a Mila Jovovich ali falando que tudo ali é verdade, não sei o quê. Cara, tu vai assistindo o filme, é terror e pânico daqueles alienígenas abduzindo lá, não sei o quê, pra depois saber que nada daquilo é verdade. E se tu soubesse no início que aquilo não era verdade, não ia dar medo. Porque eles não construíram tão bem a tensão, assim. Mas tu assistindo aquilo ali pensando que era real, é muito assustador, né? Então, nesse caso, até funciona melhor o filme que saiu, foi esse ano na Amazon ali, A Vastidão da Noite. A Vastidão da Noite esse ano. Cara, esse filme seria, assim, um aperfeiçoamento da sensação que era do Contato de Quarto Grau, porque ele não tenta parecer que é real, né? E ele constrói muito bem a tensão, assim. E eu tenho medo de alienígena, e assim, um dos maiores pesadelos que me marcou na infância e que se repetiu era de um disco voador lá na casa da minha mãe, quando eu era criança. Sonhava que ele aparecia, assim, de trás. Cara, eu tinha muito medo. Então esses filmes, assim, com abdução, quando são levados a sério dessa maneira, eu acho assustador. Já passo a palavra pro Rafa, mas só pra dizer que, pra mim, o abdução alienígena deixou de ser um medo e virou uma esperança. Atualmente é a minha esperança da vida, assim, ser abduzido. Pode ir, Rafa. Então, cara, falando sobre isso, assim, de parecer real, claro que o filme nunca teve essa proposta, mas por se assemelhar muito à realidade, eu tive medo bastante quando era adolescente do Atividade Paranormal, o primeiro, né? Cara, eu vi no cinema esse filme e eu dormi de luz acesa. A gente tinha dormido no cinema, como é que conseguiu, cara? É que conseguiu. Cara, eu fiquei com muito medo, eu fiquei aterrorizado, eu dormi de luz acesa acho que um mês.
Nossa, eu namorava na época, então eu e ela, a gente só queria um dormir na casa do outro pra não ficar sozinho. Não só pra isso, né? Sei. Mas aí, que desculpa, hein? Junta o útil ao agradável, né? O sogro acreditou nessa história aí. Pior que acreditou. Muito bem. O sogro começou a acreditar depois que o Rafael acabou fazendo xixi na cama da namorada, mas isso aí é outra história. Olha aí, ó a voz da lenha aqui, ó. Eu não gosto de bonecos. Não gosto de boneco demoníaco. Não gosto, então eu não vejo. Mas agora que o Rafael falou de boneco, uma coisa que me deixou com muito medo por um bom tempo, quando eu era criança, eu era bem piá a primeira vez que eu peguei a fita verde de Toy Story. Toy Story, inclusive, é o meu filme favorito da vida, assim, sabe? O Toy Story, toda a saga de Toy Story, eu cresci assistindo, então eu me sinto meio parte daquilo ali. Mas aquela cena em que o Woody vira a cabeça pra atormentar lá o moleque lá, o Sid, e aí ele vira a cabeça e diz, então brinque direito. Aquilo ali me deixou com medo por muito tempo, cara. E muito tempo. Era só esse parênteses aí na história dos bonecos do Rafael aí. Mas então tu não assiste Annabelle, Rafael? Não, cara, eu não gosto de Annabelle. Na real, eu nunca vi Annabelle. Eu acho que é algum trauma do Chuck. Porque eu morria de medo quando era criança e eu não gosto da cara daquela boneca, então eu não vou ver. Não, tá justo. E agora acabou saindo... A boneca real é muito mais fofinha, né? É muito mais de boa a boneca. A boneca real. É um amorzinho aquilo. Eu compraria aquela boneca pra uma criança, sabe? Uma boneca amaldiçoada, Paula? Não gosto de boneca mesmo. Agora, falando em boneco demoníaco, saiu aquele lance daquela boneca lá que eles usaram em Crepúsculo, né? Dizendo que a boneca tá metendo louco lá no museu de Crepúsculo lá, e a boneca tá derretendo, e as câmeras já registraram a boneca assustando lá e tal. E, enfim, né? Eu acredito porque ela quase derreteu meus olhos quando eu assisti o filme, né? Então, mais apavorante do que assistir aquele treco lá, assim, realmente... Se ela tá fazendo um museu, eu acho justo, né? Eu acho que só o fato de existir um museu de Crepúsculo já é uma história de terror aí mesmo, né? Não, olha, tá louco. Museu de Crepúsculo, meu Deus. Gente, eu queria voltar pro papo do... Como é que é o filme? Contatos de Quarto Grau? Ah, tá. Porque eu também tenho um baita de medo desse filme, até porque na minha casa é cheio de coruja. E daí ficou marcada aquela fala lá do não é uma coruja lá no final, e aquilo pra mim é aterrorizante. Inclusive eu tive um pesadelo com coruja esse ano que me marcou demais. Foi um dia que faltou luz, e eu dormi com a janela aberta pra ter alguma claridade no quarto. Eu não estou acostumada a dormir com a janela aberta, e tem um morro de grama na frente da minha janela. E eu sonhei que naquele morro de grama tava lotado de coruja com os olhos brilhando no escuro me olhando. E eu cheguei a acordar e eu fui olhar a janela pra ver se elas não estavam ali de verdade. Aquilo foi terrível pra mim. Eu vou ter que contar uma história que tem a ver com isso, então. Olha, tem umas histórias reais aí. Quando eu morava na casa da minha mãe, né, acho que eu era adolescente ainda, eu ficava muito... Isso em 1923. Isso. A gente tinha que acender os lampiões ali. Mas assim, eu dormia na sala com frequência, assim, porque eu ficava vendo TV na sala. Naquele tempo não era tão fácil ter TV no quarto, né, pra assistir. Então eu ficava vendo filme e acabava dormindo no sofá. E atrás do sofá, assim, na cabeça do sofá tinha uns vitrais, às vezes pequenininhos, assim, que abriam um pouquinho só, eu não sei qual é o nome daquelas janelas que abrem na diagonal, assim, só um pouquinho, que não se escancara toda. Mas daí... Normalmente eu deixava elas fechadas para dormir. Toda vez que eu deixava elas abertas, todas as vezes, assim, sem exceção, e eu tava ali, eu sonhava com a cara de uma véia me olhando pela janela ali. Uma véia com a cara branca, um batom vermelho. Ela parecia o Coringa, assim. E daí, às vezes eu nem percebia que eu tinha deixado a janela para dormir, e eu sonhava, assim, ela tava olhando para mim sorrindo.
Cara, era muito pânico aquilo. Porque era recorrente, parecia assim, deixou aberto, tu vai ver. Meu Deus do céu, eu tô apavorado. E quando eu começo a ficar com muito medo, meu olho começa a encher de lágrima. O cara tá chorando de medo. O cara então, chora assim, quando tem medo. Então, assim, qualquer coisa, assim, enfim, né? A gente tá fazendo por vídeo essa chamada, então se eu começar a chorar, é realmente de medo. Mas, enfim. Mas agora que o André Bossetti falou isso, cara, bom, esse Salacast aí, pra quem não sabe, que começou a ouvir da metade, a gente vai misturar aí histórias reais e medos de verdade. Mas, cara, falando em dormir, eu tava agora eu vou contar uma história que eu tava na casa da minha avó, numas férias. Eu ia passar sempre o verão lá na casa da minha avó. Minha avó mora em São Borja, numa granja. Granja, pra quem não sabe, é tipo uma chácara, uma fazendinha ali. E aí, só que, cara, é meio no meio do nada, assim, sabe? É uma fazenda e tal, uma chácarazinha ali que não tem nada perto. E aí, a coisa mais próxima que tem, eu tô falando sério mesmo, é um cemitério lá adiante, assim. É a coisa mais próxima. E um dia tava eu e um primo distante lá, e a gente tava vendo o filme na sala, e aí a gente pegou cara, sério mesmo, não tem nada próximo mesmo. E a gente tava fechando as coisas pra dormir, a gente ia dormir na sala e tal. E aí, nisso, cara, tu olha pela janela e não enxerga absolutamente nada, porque não tem uma iluminação próxima e nem nada. É tudo um breu, tudo escuro, assim. E a gente tava se preparando pra dormir, cara. E sério, a gente escutou, e se fosse só eu ia dizer que era loucura, mas eu e ele, cara, a gente escutou um berro muito alto de uma mulher no meio do nada, assim, sabe? A gente olhou pra fora pra ver se tinha passado algum carro, alguma coisa, e nada. E tu acha que a gente conseguiu dormir depois daquilo? Óbvio que não, cara. E eu, até hoje, às vezes, eu não consigo dormir por causa daquilo, mas enfim. Mas, cara, foi tão assustador assim. Porque aí tu pensa, tá, ok, não é uma assombração, vamos trazer pro mundo real. A logística pra uma pessoa ter gritado ali, não tem como, sabe? É bizarro. Uma pessoa tava caminhando no meio do nada e deu um berro lá de dentro da granja, porque de longe tu não ia conseguir escutar, ou não sei, ou é inexplicável, sabe? E aí, cara, quando acontece aquilo, tu olha pra pessoa do teu lado e a pessoa te olha de volta, assim, eu sei o que aconteceu, eu também escutei. Cara, aquilo te dá um medo, assim, cara, tão terrível. E depois, outro dia, tu vai contar pra tua avó, a tua avó completamente cética, né? Assim, vocês estão malucos, ou vocês estão escutando coisa, ou ficaram vendo filme de terror e acabaram ouvindo coisas. Só que duas pessoas juntas ouviam uma coisa daquelas. Então, esse foi um episódio muito, muito terrível que eu nunca consegui esquecer. Eu era moleque, assim, quando eu comecei, sabe? E, cara, foi muito assustador, cara. Muito assustador. Eu não tenho nenhuma experiência paranormal no meu currículo. Porém, eu sempre tenho alguns pesadelos interessantes. E teve um que eu tive há uns anos atrás que me marcou muito. Eu tenho minha cama encostada numa parede. E eu sonhei que eu estava dormindo. E eu acordei e olhei pra essa parede. Só que nessa parede tinha um espelho que não existe, na verdade. E quando eu olhei pra esse espelho, tinha uma pessoa atrás de mim me olhando enquanto eu dormia. Meu Deus. E eu fiquei um tempão sonhando isso na minha cabeça. Isso durou muito tempo e era uma sombra, eu não conseguia ver direito e eu não conseguia acordar. E foi só isso o sonho, mas me marcou muito. Eu dormi com o abajur ligado por algumas semanas depois daquilo. Isso aí, na verdade, era o Paola Verso, né? Tu tava assistindo, tava vendo o que acontecia numa outra realidade tua ali. Acontece muito. Era um mundo divertido lá do Stranger Things. Eu já nem consigo dormir de luz apagada na vida, assim, né? Eu tenho medo do escuro geral, então sempre tem que ter uma luz na minha casa ligada em algum ponto que dê uma clareada no quarto, senão eu não consigo dormir, cara. Pra vocês terem noção quanto eu tenho medo de escuro, teve uma vez que a Kenny apagou todas... Eu tava dormindo, a Kenny apagou todas as luzes da casa e eu acordei, cara, por conta do escuro total da casa. Então, tipo, eu tenho muito medo de escuro mesmo. Então, eu consegui acordar porque tava escuro demais. Então, vocês têm noção aí de como é que é o pavor que eu tenho de escuro, né? Não, e nem era essa história que eu ia falar, mas já puxando esse de sonho da Paola, há pouco tempo, isso foi recente, eu sonhei um negócio de demônio, sonhei que a minha cunhada tava possuída e que ela tava correndo atrás de mim. Aí no que ela chegou perto de mim no sonho, eu agarrei ela.
quando eu acordei, eu tava com meus 2 braços na minha namorada e ela gritando, me solta! E eu tava forte, assim, ó, agarrando ela. Sai, demônio! Desculpa. Eu acho que é o Rafael que tá possuído, gente. Que medo, cara. Imagina, cara. Que terror, velho. Ela acordou apavorada, depois ela não conseguiu mais dormir de madrugada, ela não conseguiu mais dormir porque eu tava segurando ela, assim, dormindo com os olhos fechados. Mas qual era a tua história de terror que tu ia contar, Rafa? Cara, a minha história de terror é meio cabulosa, assim, que... Perdão. Eu tinha 17 anos, eu namorava uma menina, eu tava na casa dela, e tava a família dela toda lá e tal, o irmão dela, que era meu parceiro e tal, tava a mãe dela, e aí o irmão dela era meio esquisito, assim. Ele era meu amigo, mas era um cara meio estranho. Mais do que eu, então. Ele era... Imagina o Rafa achar um cara esquisito, meu. Né? Pra te ver a situação. Porque ele tinha umas oscilações de humor, assim, que quando tu é adolescente tu não entende muito bem. Do nada o cara é teu brother e do nada ele quer bater em ti, assim, sabe? É uns negócios meio absurdos. E aí, um dia, ele despirocou e a mãe dele era pastora evangélica. E aí, ele começou a revirar os olhos e começou a mudar de voz. Eu vi, cara, eu vi. E eu não acredito nesses negócios. A cabeça girou. Não. E aí ele começou a falar uns negócios absurdos, assim, parecendo umas línguas, nada a ver, assim. Aí a mãe dele começou a meio que exorcizar ele. Meu Deus, cara. Ela pegava, botava a mão na cabeça dele e dizia, sai desse corpo. E eu, com 17 anos, com os olhos desse tamanho, né? Eu, caramba, o cara tá possuído. E o cara não parava. Ela pediu 10 pila pra ti na saída da casa ou não? Não. Ah, tá, claro, não, é porque às vezes o showzinho custa esse preço. Não, cara, era real, a gente tava jantando, assim, de boa, sabe? E aí, e foi assustador, o cara tava surtado, e ela segurava ele, e ele com uma força absurda, assim, sabe? Ele era grande também. E aí, deu que no fim, ela ficou falando, e parou, assim, ele se acalmou. Ele se acalmou e dormiu. Tipo, ele se deitou no sofá, assim, e dormiu. E aí, o cara, o que tá acontecendo? É assustador, porque às vezes, né, mistura um problema psicológico da pessoa e aí vai lá e traz a religião pra junto, né? E aí acaba se transformando num grande filme de terror, né? Obviamente, daí tu com 17 anos, tu tá ali e absorve aquilo ali como esse retrato de sendo uma experiência de demoníaca, né? Imagino Exato. Que deve ter sido uma sessão de muito, muito terror pra ti. O pior isso aí é o que eu chamo de quarta-feira, né? Ô, Carlos, o mais assustador não chegou ainda. Por quê? No que acabou isso, o cara tranquilizou, ele jantou, conversou, disse que não lembrava de nada, tudo certo. Só que aí, eles não queriam deixar o guri dormir sozinho. Vai dormir com ele? Não. Vai dormir com a mãe dele? Não. Vai dormir na sala comigo. Como é que eu vou dormir na sala com um cara que tava possuído há 1 hora atrás, tá ligado? E eu dormi junto com ele. Eu não dormi, cara. Eu fiquei a noite inteira acordado, completamente cagado e... Cara, o bom é que não tem que dividir a coberta, porque o cara vai flutuar, né, cara? Vai levitar do teu lado. Aproveita e gira ele e faz um ventilador se tá quente. E aí bota um tapete em cima dele, sobe e diz que é o Aladim, tá ligado? O desfecho dessa história veio depois de muito tempo, quase 10 anos depois. Essa guria que já não namorava com ela mais há muito tempo, ela veio falar comigo que o irmão dela tava se medicando e tal, e que ele foi diagnosticado com problemas mentais, achavam que ele tem esquizofrenia, ainda não tinham definido. Então, tipo, a mãe dele tratava ele de uma forma... Ela já vinha falando que achava que ele tinha um encosto, que tinha não sei o quê. E realmente o problema do cara era mental, assim. E dava pra ver, assim, pelos surtos que ele dava de vez em quando. Ah, que maluquice, cara. Nossa. Doido. Mas, enfim, não deve ter sido fácil, cara. Ah, eu com 17 anos não sabia nada da vida, eu tava apavorado, né? E com aquela mulher lá gritando, sai desse corpo que não te pertence, o meu. Eu tenho 40 mas sabe que não sei, Rafa, não te preocupe. Mas sabe que eu acho muito interessante isso. Eu até né, deveria ter um estudo, uma coisa assim pra te conseguir, porque às vezes eu acho muito interessante, cara, essas possessões demoníacas que daí já te traz como bônus tu saber uma língua diferente,
né? Isso eu acho interessante de vinho. O Yazid nunca testou essa, né? Pois é, cara. É muito mais simples, né? Pum, tu vai ali, tu... Não, tem que ficar anos ali. Anos, cara, anos. E ouvindo a fita cassete ali no Walkman, coisa assim. Exatamente. Eu não estou dizendo que existe ou não existe, né? Só estou dizendo que tem esse bônus, né? Que tu já aprende. Às vezes é uma língua que nem é mais falada, né? E aí tu acaba aprendendo ela como bonificação. Então, é um bônus por tu ter passado pela experiência, né? Mas, enfim... até porque é muito útil saber aramaico. Vai que tu quer assistir o filme do Mel Gibson sem legenda, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu acho muito útil. Eu acho útil. Cara, mas assim, antes eu falei uma experiência de sonho, né? Mas eu tenho alguns momentos acordado também, que aconteceram umas coisas bizarras. E eu vou dizer que eu sou ateu, né? Não acredito em espíritos, não acredito em nada, mas são coisas bizarras que aconteceram que eu não tenho explicação, né? Não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? Lazai. Então... a gente só fala português aqui, Bozete, porque ninguém tá possuído. Eu tô possuído, cara. Ah, tá. então tá desculpado. Tu e o Rafael. Ligar pra aí a sogra do Rafael pra ele. Me salvar. Mas então, assim, nessa mesma casa da minha mãe, eu acho que era lá o problema, porque eu saí de lá e nunca mais aconteceu nada. Aí deixou tua mãe lá sozinha. Eu deixei. É assim que eu resolvo meus problemas, né? Ela que abandona as pessoas e dá tudo certo. Então, assim, um outro quarto, eu passei por todos os quartos daquela casa, assim, quando tinha aqueles feng shui, né? Não era, mas assim, a gente mudava, quem sabe agora tu fica nesse quarto. Eu fui parar num quarto que era... Cara, a casa, ela é num barranco, assim, e daí, então, ela tem vários níveis. Tem o pátio, daí depois do pátio tem seria tipo uma despensa, uma coisa assim, mas era um quarto comprido e fino, e estreito, assim, era lá que eu dormia, e em cima desse quarto tinha mais uma peça que era tipo um salão de festas, assim. E daí, naquela época, eu era... uma casa grande. Naquela época, eu era adolescente, mas eu era um guri de apartamento, assim, eu não saía, né? Eu não gostava de sair de noite, sempre ficava em casa. E meu irmão sempre foi muito festeiro, né? Ia pra noite, coisa assim, os amigos iam lá pra casa, ficavam de madrugada toda, coisa assim. E daí teve uma noite que eu tava ali no meu quarto, e daí durante a madrugada, assim, eu tentando dormir, e era aquele barulho de coisa arrastando, de cadeira e mesa, e passos ali em cima de mim. Quem mora em apartamento e tem algum apartamento em cima deve saber como é que é. Tu percebe quando é que tá acontecendo. Eu sei. É terrível. Aquela bagunça toda. Que merda, né? Meu irmão vai ficar a noite inteira nessa barulheira aí. E daqui a pouco parou, eu dormi. Daí de manhã eu acordei, tô indo pra sala de casa lá pra, sei lá, tomar café da manhã. Eu nunca fiz isso, mas vamos dizer que era isso, que era de manhã. Talvez fosse já a hora do almoço. E daí eu tô descendo lá. E quando eu vejo, tá chegando meu irmão. Tá chegando da noite. Que ele não passou em casa naquela noite. Então todo aquele barulho de coisas arrastando acima da minha cabeça e passos, não tinha ninguém naquela peça. Sabe? Caramba, então cara. Aquilo foi meio bizarro. Assim, E o que tu fez? Você comentou com a tua mãe? Não, comentei, eu perguntei, né? Tinha alguém lá? Não tinha ninguém, né? Então, assim, eu só escutei as cadeiras cavalgando pelo salão, assim, durante a noite. Mas tava tudo arrumadinho no outro dia? E eu não sei se eu fui olhar, cara. Talvez eu tenha ficado um tempo sem entrar naquela peça. Era só uns fantasmas fascinando e as pessoas ficam falando mal dos coitados. Pois cara, pois é. Acho que é algo por aí. Mas sabe que teve um dos meus maiores cagaços que eu tive na vida, assim, cara, foi uma vez que eu tava... Olha como é maluco isso. Foi uma vez que eu tava em casa e eu lembro que a minha mãe até hoje tem, cara, é um quadro de Jesus Cristo, assim, que ele é meio 3D, é uma coisa extremamente brega e antiquada e feio o quadro, mas era um quadro daquele assim, sabe? Ele tem meio um 3D de Jesus. E até hoje. É o Walking Dead conhecido, né? Exatamente. Mas aí, cara, eu lembro que teve uma vez que a gente tava. Eu era pequeno, eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos, assim. E eu lembro até hoje deste momento extremamente aterrorizante da minha vida.
que a gente tava brincando em casa, assim, sei lá, era uma brincadeira, esses arreganhos que tu fazia, tu tinha nos anos 90 com a tua família, porque não tinha internet e tal. Quem era pobre não tinha internet e nem muitas opções, então tu brincava com as pessoas. E eu lembro que a minha mãe conviver com as pessoas. É, exatamente isso, né? Que tu tinha que conviver com as pessoas porque não tinha outra opção. Esse é meu maior medo. a gente tava brincando em casa, assim, eu lembro que minha mãe tava me seguindo pra alguma coisa. Era brincadeira dessa vez, não era pra tomar uma surra, realmente era brincadeira. E aí eu lembro que eu entrei no quarto dela, cara, e tranquei toda a casa, e tranquei tudo, assim, sabe? Botei acho que uma cômoda na porta e uma cadeira, enfim, eu tranquei bem o quarto. E aí, nisso, quando eu viro pro lado, assim, cara, eu olho na luz, assim, e eu enxergo aquela figura de Jesus, assim, na luz, muito grande, assim, sabe? E aquilo me deu um medo, desesperado. Eu tive mais medo de uma aparição de Jesus na minha frente do que de qualquer outra coisa, assim. Cara, sério, eu derrubei tudo que tava naquela porta, assim, correndo aos prantos, cara. E me segurei da minha mãe chorando. E a mãe, o que foi? Mãe, eu vi Jesus lá na luz. O Carlos é um anticristo, mano. Cara, daí minha mãe, mas filho, tu viu Jesus, é bom, não sei. Depois de bastante tempo, eu fui entender que talvez tenha sido um reflexo daquele quadro dela em 3D que ela tem bizarro na luz. E aquilo me deu tanto medo, cara, tanto medo. E minha mãe, mas filho, por que tu tá com medo? Era Jesus, é uma coisa boa. Eu disse, não, mas tava... Cara, eu chorando desesperadamente porque eu tinha visto Jesus na luz, cara. Daí, enfim. É satanista, né, meu? Todo mundo tem medo de demônio e o Carlos tem medo de Jesus. Depois disso, as coisas não começaram a dar muito certo na minha vida, né? Até hoje, o Carlos sem medo de presépio na época do Natal. Tem umas paradas meio estranhas. Cobre o presépio no Natal. Sim, foi muito... Mas, ô, Carlos, eu tenho uma história assustadora, só que quem provocou medo, na verdade, fui eu. É uma história sem nada... sem fantasma nem nada. Assim, eu e um amigo meu, o Ismael, a gente foi pra Alvorada de moto. Numa motinho pequenininha, o Ismael 1,90 m, eu 1,85 m, numa CB horrível. E aí fomos até Alvorada e tal, chegamos em Alvorada, e a gente ia na casa de uns amigos do curso técnico que a gente fazia. E aí a gente foi pedir informação, né? E aí tinha um cara numa parada. E aí a gente chegou devagarinho numa moto, 2 caras numa moto, de capacete, e um dos 2 tirou o capacete. E aí eu solto um grito, ô maluco! Eu nunca vi alguém correr tão rápido na minha vida, cara. Ele tava o cara passou lotado. Ele arrancou os fones, meu. Ele arrancou os fones, jogou no chão os fones e largou na perna. Largou. Eu nunca vi alguém correr tanto. Eu só queria informação pra saber onde é que era a rua que a gente tinha que chegar. Mas o que dá mais medo no Brasil do que 2 caras numa moto, velho? Não ainda tem. Mais em Alvorada, Carlos. Em Alvorada, cara. Em Alvorada. Eu sei como é que é Alvorada. A polícia eu já parei com a moto numa parada de ônibus, a polícia já desceu da viatura com a arma na mão, porque eu estava parado de moto numa parada de ônibus, e eu e a Kiane, e a polícia desceu pronta para atirar, porque a gente estava conversando com pessoas que estavam numa parada de ônibus, a gente de moto. E sim, né? Isso aí é completamente justificável, né, cara? Não tem nada que dê mais medo do que 2 pessoas numa moto, realmente. Posso falar de outro filme que me deu um pouco de medo? Claro. Embora ele... Um filme que eu tenho muito medo, embora ele seja muito idiota e eu tenho consciência disso, é o Corrente do Mal. Aquele filme em que o vilão é basicamente a AIDS. Porque no filme... A Paola ficou extremamente com medo de nunca mais poder ter relações sexuais. Isso realmente é um medo terrível. Medos reais, gente. Mas aqui, na minha idade é mais assustador ainda, cara. A maldição, ela tomava forma de uma pessoa que tu conhecia ou não, que ia te seguindo. E às vezes tu tava na multidão e tem um monte de gente caminhando e tu não sabe se aquela pessoa que tá vindo de lá é a maldição, é outra. A maldição pode chegar de qualquer lado. E o filme, ele tinha umas tomadas muito amplas e aí é que tá, às vezes vinha aquela maldição pequenininha caminhando lá adiante, sei lá, eu moro num lugar muito ermo, às vezes quando eu ainda tô dirigindo, eu fico olhando no espelhinho pra ver se não tem uma maldição me seguindo, sei lá, aquele filme mexeu comigo, embora ele seja muito tosco.
Ah, cara, eu gosto da Corrente do Mal. Eu acho ele legal e ele realmente dá medo, cara. Dá medo. Mas agora que a gente voltou pra parte dos filmes, eu tive muito medo num filme que é extremamente tosco, que é A Freira. Mas a questão é que eu não tive medo do filme. Eu tive... Porque o filme realmente é muito ruim. Até pra mim, que sou uma pessoa que tem muito medo de filme de terror, pra mim ele é muito ruim, não dá medo. Mas a questão é que eu estava na sala de cinema, numa cabine de imprensa, assistindo o filme, e aí tá tudo no escuro ali, tranquilinho, o cara vendo o filme que assim... Eu cheguei meio atrasado no dia, e eu tava meio próximo do corredor. E eu vendo o filme tranquilinho, quando vê, um pouco antes do filme acabar, a menina que organiza a cabine de imprensa, ela desce, né? Ela desce as escadas, ela fica bem no topo na última fileira da sala de cinema, daí ela desce as escadas pra ir lá te recepcionar na porta antes do filme acabar. E eu estava sentado, assim, assistindo A Freira, e tá, tudo bem, era um momento mais tenso, que era o final, e do nada, assim, eu tô aqui, quando passa aquela pessoa do meu lado, assim, sabe? No filme, tudo escuro, filme de terror. Sério, eu dei um pulo da cadeira, fiquei meio em pé, assim, na cadeira. Sorte que tava tudo escuro, o pessoal não reparou muito, mas foi um fiasco, eu tive... que foi um susto que não foi do filme, né? Foi de uma pessoa de verdade que tava passando do meu lado e eu acabei tomando um sustão assistindo A Freira, cara. Mas já emendando essa história de pessoa do lado, teve um episódio que daí, misturando real e ficção, teve um episódio que me deixou muito tenso, cara, que foi uma vez a gente tava em Buenos Aires, eu, a minha namorada, a minha sogra e a minha cunhada, a gente tava passeando por Buenos Aires, caminhando, né, pela cidade. E aí eu tava indo um pouco atrás, assim, e a gente tava descendo uma rua, não lembro que bairro que a gente tava lá, a gente tava descendo uma rua, cara, e foi bizarro porque, tipo, tu tá descendo uma lombinha, assim, que tu já pega um pouco mais de embalo, né? E eu tava descendo aquela rua e foi muito louco porque alguém pegou, assim, sabe? E segurou no meu ombro e me puxou pra trás, sabe? Daí, sabe quando tu dá uma volta, meia volta, assim, que alguém te puxou? E aí alguém me puxou pelo ombro e eu já, pô, quem é que tá me puxando, né? Quando eu olho pra trás, não tem absolutamente ninguém, cara. Ninguém. E sabe quando tu sente aquela mão te puxando pelo teu ombro e tu, cara, pra interromper uma descida na lomba, sabe? Uma movimentação física em ti, aquilo ali me deixou extremamente encucado e até hoje, cara, eu não sei a explicação daquilo ali. Vocês tiveram um espasmo aquele. Exatamente. No ombro que se desequilibrou na lomba. Foi o espírito ali, né? Que desceu do meu ombro, exatamente. Mas eu não sei se eu tive um espasmo muscular, eu não sei se eu tive o que aconteceu. Eu tento achar outras justificativas que não sejam paranormais. Não seja óbvio que é um fantasma que te assombra. Que não seja um fantasma, né? Talvez. Era o Jesus 3D no teu ombro. Era o Jesus 3D, cara. Eu lembro que tu fez naquele dia quando tu tinha 6 anos, que tu ficou com medo de mim e foi chorando pra tua mãe, malandro. Mas aquele episódio foi bem assustador. Porque lá seria Jesus. Mas foi um episódio bem assustador, cara, da vida real, assim. E só pra emendar a história de pessoas passando do lado, essa aí foi uma que ficou bem marcada na minha cabeça e eu fico meio cabreiro pensando naquele episódio até hoje, cara. Jesus 3D, eu fiquei imaginando um Jesus meio psicodélico, assim, Jesus reiveiro. Jesus de óculos, com aqueles coisinhas fluorescentes nas mãos e tal. Vai, Paulo. Uma história que não é assustadora e é quase uma confissão. Eu lembro que na cabine de imprensa do It, capítulo 2, tava o senhor Carlos sentado na minha frente. Eu não conhecia ele naquela época, mas eu sabia que ele tinha medo de filme de terror. Em dado momento do filme, eu lembro que eu olhei pra ele, ele tava encolhido na cadeira. Não sei se ele tava encolhido porque tava com medo ou se tava encolhido porque tava encolhido. E eu pensei, eu vou dar um chute na cadeira dele e vou assustar ele. Eu me segurei pra não fazer isso no resto do filme. Eu adoro assustar as pessoas, mas eu fiquei meio com vergonha. Já vou ser demitida tão cedo, assim, sabe? E achei melhor não. Lamentável, Paula. Lamentável. Se eu tivesse essa oportunidade, eu faria com certeza. Tem coisas que não acontecem duas vezes. Agora a gente nunca mais vai entrar numa sala de cinema e tu não chutou o Carlos, né, naquele dia. É verdade. Acabaram essa oportunidade. Bah, mas não faz isso, cara. Bah, Mas eu adoro dar susto nas pessoas. Se bem que o It capítulo 2, mas eu devia ter encolhido porque realmente eu devia estar com medo em algum momento, né? Mas enfim.
Alguém mais tem alguma história? Então, assim, tem uma última história que eu vou contar, não é a última que aconteceu, mas, né, porque teria muito tempo para falar tudo. A gente tem que guardar coisas também pro especial de Halloween do ano que vem, então vamos... não te preocupa, tem para os próximos 10. Não, mentira. Mas aconteceu também na casa da minha mãe ali, né? Que é o point dos acontecimentos sobrenaturais que eu nunca me convide para ir na casa da tua mãe. Não te preocupa que isso não aconteceria mesmo, né? Mas... Mas, então, assim, teve uma situação que eu tava ali dormindo, assim, e era um dia que era frio, eu tava coberto, assim, tapado até o rosto, né, cobrindo até o rosto, que tava bem frio mesmo, e daqui a pouco, assim, de manhã cedo, já tinha claridade entrando pela janela, eu vi como se fosse uma pessoa entrando no quarto ali, só que como eu estava quase todo coberto, eu só enxergava mais ou menos na altura da cintura, assim, e daí eu só enxerguei a mão de uma mulher, assim, como se estivesse passando ali, caminhando, com a mão ao lado do corpo. E eu fiquei tapado, achei que era minha mãe, né? E daí eu virei um pouco pro lado, assim, para ver o que estava fazendo, e eu vi de novo só aquela mão abrindo a janela do quarto. Eu, que raiva, tá um frio desgraçado. E por que a mãe veio abrir a janela aqui, né? E daí eu só puxei a coberta e me tapei mais, assim, e dormi de novo. Daí, quando eu acordei, assim, tava aquela janela aberta, aquele frio entrando no quarto. E daí eu cheguei ali na porta do quarto e a porta tava fechada. Só que a porta, ela tinha... ela tava meio quebrada, então, assim, cada vez que tu abria, ela fazia um estrondo. Pra abrir ou pra fechar, ela fazia um estrondo. E não tinha feito esse barulho ali. E daí... eu abri a porta, fez aquele barulho, e eu saí do quarto e perguntei pra minha mãe, ela não tinha entrado no quarto. Ah, meu Deus. Então, assim, eu só vi uma mão de mulher passando e depois abrindo a janela, assim, do jeito que eu tava escondido ali, e que não abriu a porta pra passar. Era a velha da outra janela, com certeza. Caramba. O Bossete tem um problema com janelas, cara. Esse é a assombração da janela. Bah, cara, mas essa história... Eu tenho que falar meu medo aqui, então. Vou falar meu medo bem rapidamente, assim, eu tenho medo de olho, tá? Então, assim, a parte branca do olho, quando puxa o olho, assim, pra baixo, sabe? Sim, uma coisa meio cão da luz. Isso aí que eu não vou olhar mais. Eu não olho. Eu já consegui até um reflexo tão rápido que quando as pessoas vão fazer isso pra mim, eu viro muito rápido o rosto e não vejo. Porque todo mundo tenta fazer esse golpe comigo. Depois que eu confio nesse segredo, as pessoas isso aqui, eu já tô olhando lá pro outro lado, sabe? Já tô vendo outra coisa. Então, o Bossete é daqueles... tem um superpoder que é extremamente inútil, que é conseguir se virar muito rápido quando alguém mostra o olho pra ele. Cara, é um superpoder, porque assim, é quase um sentido de aranha. Eu sei que já não vejo o olho. O arrepio do Bossete. Mas, enfim. A pior habilidade do mundo. Enfim. Bah, cara, terminou me dando bastante medo essa tua última história. Então vamos encerrar por aqui, porque eu realmente já tô preocupado como é que eu vou dormir essa noite. E eu nem sei por que eu dei a ideia da gente fazer esse podcast aqui, mas enfim. Inclusive relembrei coisas que eu nem queria ter relembrado. Mas enfim. Antes da gente encerrar o nosso podcast, a gente tem uma rodada aí de dicas, né, para vocês, os nossos ouvintes, quem aguentou até aqui, para ir assistindo, ou lendo, ou escutando até o nosso próximo podcast. Então, eu quero saber de Rafael Bernardes, qual é a tua dica aí pro pessoal? Cara, minha dica vai fugir um pouquinho de filme e série, mas eu continuo pro audiovisual, que é o novo disco do Marcelo D2, Assim Toca os Meus Tambores, que ele é um disco que ele foi completamente feito ao vivo pela Twitch, em transmissões ao vivo. Ele compôs todas as músicas por lá, ele foi ouvindo opiniões, lendo opiniões da galera pelo chat, e ele gravou também no ao vivo, então ele fez tudo ao vivo. O álbum dele está disponível no YouTube como um videoclipe também de 50 minutos, então tu consegue ver ele completamente como se fosse um filme, assim, e é sensacional, cara. Sensacional, o cara voltou completamente atualizado no rap, com participações de Baco Exu do Blues, Dom L,
Djonga e todos os principais nomes da atualidade do rap estão lá. É sensacional. Ah, que massa, que massa. Paula Rebelo, qual é a tua dica pro pessoal ir conferindo aí até o nosso próximo SalaCast? Eu posso dar 2 dicas? Não, pode sim. Então, primeiro eu vou dar a dica de um filme muito legal, bem no clima de Halloween, porque eu acho que Halloween é o mês das bruxas, então vamos falar de um filme de bruxas, que é um filme que se chama Hagazusa, que no português eles traduziram para Maldição da Bruxa. É um filme austríaco que conta uma história de uma pastora que mora no meio das montanhas austríacas, lá pelo século XV e XVI. E daí a mãe dela morre e vários eventos estranhos começam a acontecer, dá tudo a entender que as duas eram bruxas. Não dá pra falar muito além disso, pra não dar spoiler no filme. O filme é de 2018. Ele é dirigido, roteirizado e todo o resto pelo diretor Lucas Feigfeld. E ele é muito legal. Eu não sei se ele tem algum programa de streaming, mas ele pode ser alugado pelo YouTube pra ser assistido. E ele é realmente um filme muito tenebroso. Ele é daqueles filmes bem slow burn. Né? Tu alugou ele no YouTube, né, Paulo? Claro que eu aluguei. Obviamente eu aluguei. Muito bem. Diga não à pirataria. Muito bem. Mas enfim, é um filme que, pra quem gosta daqueles filmes bem lentos e que constrói sua atenção muito calmamente, é uma ótima pedida. A Maldição da Bruxa, Hagazusa. E um livro que eu li no início do mês agora, que se chama Ultra Carnem, do César Bravo, que foi lançado pela Dark Side. É um autor de horror brasileiro. E o livro conta a história de um menino cigano que ele tem um pacto com o demônio. A própria comunidade cigana dele excomungou ele, colocou ele num orfanato. E não dá pra contar muito além disso, mas basicamente tudo é consequência desse pacto que ele tem com o demônio. São as 4 histórias que são contadas no livro, com personagens diferentes. São tudo consequência desse pacto desse menino. E é um livro muito legal e vamos celebrar um pouco o horror nacional aí. Show de bola. Como diz o pessoal do Choque de Cultura, preconceito é coisa de cigano. E aí a gente segue os caras com preconceito de um pactozinho aí de boas. André Bozetti, qual é a tua dica pro pessoal? Cara, a minha dica veio agora à minha mente, um filme que quando eu era criança eu tinha bastante medo e eu preciso rever ele, que é um filme chamado A Fortaleza, mas não é a Fortaleza esse mais famoso, é um filme de 85, 86, é um filme, se não me engano, australiano, que um grupo de sequestradores invade uma escola, sequestram crianças e uma professora e deixam eles presos numa caverna no meio do mato. E as crianças e a professora têm que se virar para fugir e daí acabam, vamos dizer, acontecendo atos violentos, assim. Então é um filme que eu gostava muito na infância, mas eu tinha bastante medo e acho que vale a pena rever atualmente. É um filme que ficou meio perdido e que na época fez bastante sucesso, assim. E já que falou em terror nacional, prestigiar o nacional, Morto Não Fala. Lá vem ele, né? Aí que eu já até sei que filme é. Eu já até sei Morto que Não Fala, filme filmão. Sempre, né, cara? Esse Bozetti já deu essa dica 37 vezes na história do Sala Crítica. Mas ninguém assiste, Bozetti, né, cara? Dá a dica, fala. Não, na verdade, assim, foi só porque a Paola falou e eu concordo, assim. Eu já dei essa dica 500 vezes e acho que agora já tá mais fácil de acessar ele. Deve ter em alguma plataforma aí no Globoplay da vida, deve estar ao alcance. Morto Não Fala, filme dirigido por Denison Ramalho. Muito bacana. Legal, sempre dicas inéditas de André Bozetti aqui. Mas, a primeira foi. A primeira foi. Agora o Bozetti tá fazendo essa dobradinha, né? Uma dica nova e Morto Não Fala. E Morto Não Fala. Legal, bacana. Pelo menos tem uma dica nova. Dá pra empurrar esse filme até alguém ver. Até alguém dizer, tá. A Paola viu, né? Paola viu. Então é maravilhoso esse filme, vale a dica, vale realmente a dica. Legal, Bozetti, conseguiu, parabéns. Cara, a minha dica é Bom Dia, Verônica, série da Netflix, que surpreendentemente dá medo, porque ela traz umas paradas muito trash, principalmente na questão ali de abuso psicológico, violência doméstica e tal. Isso acontece muito, mas também a gente tem tortura e, cara, coisas bem bizarras, que eu não vou dar muito spoiler aqui, pra não estragar a experiência, porque quando eu fui assistir, eu não tava esperando nada daquilo, e quando começaram a acontecer aquelas coisas na tela, realmente me surpreenderam bastante. Então, assim, Bom Dia, Verônica é uma série policial, é nacional, tá na Netflix,
e ela vai te dar medo também em alguns momentos. Em vários momentos eu tive que virar a cara, porque realmente eram momentos bem, bem tensos ali em Bom Dia, Verônica. E antes... e também eu queria dizer, né, pra quem não assistiu ainda, assiste Arquivo X, que tá lá no Prime Video, tá no Globoplay também. E Arquivo X é uma das séries atuais aí... Atuais não, né? Uma das séries que atualmente estou assistindo e que está me dando medo. E eu já consegui até ter pesadelos de Arquivo X. Então, pra quem aí gosta de... Não, tem episódios que dá medo, sim. Estão me olhando com cara estranha aqui. Mas a gente tá gravando pelos Zoom e os caras estão balançando a cabeça. Mas tem episódios que realmente dão medo em Arquivo X. E quem quiser aí tomar alguns sustos dos anos 90, dá uma conferida lá. E antes da gente terminar, eu quero só mandar um salve pro pessoal que nos apoia, os nossos apoiadores do Apoia-se. E eu quero só mandar um salve aqui, ligeirão, para todo mundo que está apoiando para que a gente consiga manter nossos vídeos, nossos podcasts no ar. E são eles: Rodrigo Ramos, Camila Signorelli, Kiane Sutelo, Líria Rebelo, Guilherme Pacheco Mercado, Matheus Rocha, Matheus Esquenato, Cristiano Mendes Aquino, Paloma Batista, Dudu Correia, Marlon Fonseca, Mariângela Pinheiro, Nanato Silva Júnior, Letícia Bonato e Kátia Felício. Muitas palmas para esse pessoal aí, gente. Aê, muito bem, muito bem. E quem tava gravando o podcast com gente dormindo em casa, acabou de acordar aí as pessoas. Mas, enfim, brigadão, gente. E quem não apoiou ainda, vai lá no apoia.se/Sala Crítica e dá essa colaboração aí pra gente. E acho que é isso, né, pessoal? É isso aí. É isso. Até o próximo. Divirtam-se no Halloween, aí no dia do Saci, né? Então... É isso aí, galera. Até o próximo SalaCast. Tchau. Tchau, gente. Tchau.